Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Muitas vezes, sem ter a quem recorrer, parentes de presidiários vivem o drama de não saber quais os direitos do familiar que está dentro da penitenciária, além de conviver com o preconceito. Um projeto aqui da capital mineira busca amparar essas pessoas que necessitam de ajuda para saber detalhes básicos, como, por exemplo, o andamento de um processo. Quem tem detalhes é Júlio Vieira. Com a proposta de acolher e oferecer assistência a familiares de detentos, existe aqui em Belo Horizonte um grupo de amigos e familiares de pessoas em privação de liberdade. Os membros se reúnem periodicamente para tratar de assuntos que dizem respeito aos presidiários e também, claro, aos parentes dessas pessoas que cumprem pena. E para falar um pouco mais sobre esse trabalho, nossa convidada de hoje aqui no Grande BH em Pauta é uma das colaboradoras do projeto, a psicóloga Juliana de Souza. Como vai, Juliana? Tudo bem, Júlio? Tudo jóia. Juliana, como que é feito esse acolhimento dessas famílias que procuram um grupo para algum tipo de ajuda relacionada a esses parentes que estão presos? Percebendo, né, que a população prisional, né, da grande região metropolitana, né, estava em crescente, e o desamparo mesmo em que os familiares muitas vezes se veem, né, marginalizados, né, e cumprindo a pena tanto quanto aquele familiar ou aquele amigo, aquele parente que foi preso, né, surgiu a proposta de estar criando esse grupo em que a gente oferece o acompanhamento jurídico para a família e as orientações quanto a direitos humanos, aos direitos sociais e constitucionais que todo cidadão tem direito. Geralmente a principal dúvida desses parentes é em relação ao processo mesmo, né? Isso. A primeira dúvida mesmo é entender, né? Porque geralmente muito dos casos, às vezes são mulheres, né? A maioria são mulheres. Muitas vezes é o provedor da casa, né? Independente de ser meio lícito ou ilícito, é o provedor da casa que é preso. Então o primeiro momento é esse, é entender mesmo qual que é o motivo da prisão, e quanto tempo que vai ficar lá, e a questão das visitas, né? Como que funcionam as visitas e tudo. Então, no primeiro momento é esse tipo de dúvida. Quais são geralmente esses direitos que elas acabam tendo, mas não sabem? Muitas das vezes é o direito do auxílio reclusão, né? Que se o preso, o detento, tiver trabalhado por um determinado tempo, né, de carteira assinada, né, muitas das vezes a família tem o direito ao benefício de auxílio reclusão, né, e da progressão de pena também, né, muitas vezes também por falta de acompanhamento do processo, passa o tempo, né, de pedir o recurso para estar reduzindo, né, a pena daquele detento. Uhum. Ao longo desse tempo que você trabalha aí junto ao grupo, tem algum caso específico que te chamou a atenção, que você não esquece por ter alguma peculiaridade? Um caso que chama a atenção foi de um próprio detento que de dentro da penitenciária nos enviou uma carta pedindo que a gente, enquanto associação de bairro, olhasse pela família dele, que ele precisava de saber uma notícia da família, se a família estava comendo, se os filhos estavam alimentando, se estavam indo na escola, né? E aí a nossa associação tomou todas as providências de verificar a situação da família em primeiro lugar, que era a preocupação e que é a preocupação nossa, né, orientar essa família, né, a entrar em contato com ele para tranquilizá-lo lá dentro da situação e a gente continuar orientando, né, o caso dele juridicamente e legalmente. Uhum. Porque muitas vezes essas famílias e até mesmo os detentos, eles têm dificuldades em manter esse contato, né? Isso, eles têm essa dificuldade de manter esse contato, né? Muitos às vezes ficam desamparados mesmo, né? A família principalmente, né? A mãe, para lidar com aqueles filhos, para lidar com a sociedade também, que cobra muito, né? E vê aquela família como agora a família, aquela família que tinha tudo, tinha residência, tudo certinho, passa a ser a família do preso, né? Então, não a família. Então, já cria um estigma que muitas famílias não conseguem lidar com isso e precisa realmente de um apoio. Muito bem, conversei aqui no Grande BH em Pauta de hoje com a colaboradora do Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade aqui da capital mineira, a psicóloga Juliana de Souza. Juliana, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom, gente, quem se interessou para obter mais informações sobre o trabalho desse grupo citado na reportagem por Júlio Vieira, o acesso para o blog é antiprisional.org.br.
antiprisional.blogspot.com.br. E ainda neste assunto do Grande BH em Pauta, nós falamos agora com o advogado criminalista e professor Marcelo Peixoto. Bom dia para o senhor, professor. Bom dia. Professor, esta reportagem agora que o Júlio Vieira nos trouxe mostra a dificuldade das famílias em, por exemplo, ter acesso não só aos processos que dizem respeito aos seus parentes, mas também a acesso de comunicação. E eu quero saber do senhor o que a lei prevê em relação, por exemplo, ao uso de telefones, a cartas, a computadores dentro do ambiente penitenciário. O ambiente penitenciário é um ambiente extremamente restrito, né? E toda e qualquer tipo de comunicação deve observar uma legislação própria que regulamenta essa questão, que é a Lei de Execução Penal. E a Lei de Execução Penal, ela determina, acima de tudo, que deve-se observar qual é o regime que o preso está. No Brasil hoje, basicamente, são 3 regimes de cumprimento de pena que nós temos, que é o regime aberto, que geralmente é para aquelas condenações abaixo de 4 anos de reclusão. Isso é uma regra geral, porque há exceções dependendo de cada caso, né? O regime semiaberto, que as condenações são entre 4 e 8 anos, e o regime fechado, que é acima de 8 anos. Lembrando que há uma excepcionalidade, que no caso de tráfico de drogas, né, que as penas podem ser abaixo, mas o regime inicial é fechado. Mas então o senhor consegue dar algum exemplo desse uso que tanto os presos podem fazer para acionar suas famílias e as famílias a eles em relação a essa comunicação externa que possa ser feita, para que ele tenha notícia da família, para que ele possa também dar notícias para a família? Então, complementando o raciocínio, os presos que estão no regime fechado, eles não podem ter a comunicação com o meio externo, né? Nenhum mecanismo? Não tem nenhuma comunicação com o meio externo. É lógico que a gente tem excepcionalidades, por exemplo, numa morte de um parente, de um falecimento, um caso de doença, ele tem direito a uma exceção com autorização do presidente do estabelecimento prisional de eventualmente ir num velório, né? Mas isso tudo depende dessa autorização. Então, principalmente no regime fechado, é proibido o uso de telefone, qualquer tipo de comunicação externa, porque o preso tem que ficar realmente ali recluso, né? Já, por exemplo, no regime aberto, não, porque ele está saindo para trabalhar, ele está tendo contato com a sociedade lá fora, né? As cartas necessariamente dependem de uma leitura prévia do estabelecimento prisional para ver qual que é o teor, qual que é o conteúdo, né? A gente está falando do preso do regime fechado, deixando isso aqui bem claro para a população, né? Que é aquele que está cumprindo pena é recluso mesmo. Professor Marcelo Peixoto, e em relação a acompanhar o processo desse parente que está preso, hoje quais são os mecanismos onde as famílias podem recorrer para ter acesso a essas informações? O processo, via de regra, a gente está falando de preso, é importante diferenciar o preso temporário do preso condenado, né? Aquele preso condenado, ele tem o que a gente chama de uma execução da pena, que é um processo que tramita em seja lá qual comarca for, na vara de execuções, e o objetivo é acompanhar o trâmite da pena. Esse processo, como envolve questões técnicas, deve ser acompanhado com uma pessoa de capacidade postulatória, resumindo, por um advogado. Agora, se a pessoa não tiver condições de arcar despesas com o advogado, ela se recorre à Defensoria Pública para que acompanhe esse processo. Então, ou através do advogado, ou através do defensor público, que vai acompanhar a execução da pena. O parente por si próprio, né, por si mesmo, não adianta acompanhar porque ele não tem conhecimento técnico, né, de saber o que necessita, mas toda e qualquer informação do processo ele obtém junto à Secretaria da Vara de Execuções Criminais da comarca. Nós temos um saldo que foi colocado ontem, aí, uma reflexão para o brasileiro, que o Ministério da Justiça, né, que hoje está sob o comando do senhor José Eduardo Cardoso, o ministro, ele tinha uma autorização para aplicar 312 milhões em atividades destinadas, por exemplo, a financiar e apoiar atividades de modernização e aprimoramento do sistema penitenciário. No entanto, usou pouco mais de 60 milhões de reais. O senhor acredita que nesse aspecto da convivência, da intercomunicação entre familiares e presos, algo que possa ser feito, que tenha já projeto em andamento, que possa ser melhorado? Eu parto de um princípio básico no direito penal, de um grande estudioso, cujo nome era Beccaria, que ele dizia que não adianta tornar as penas mais graves, ou seja, a agravação da punição. O que a gente deve combater no nosso país é a impunidade.
né? Esse é o principal objetivo. Então eu sou da linha que a principal solução passa não simplesmente pela construção de mais presídios, que seria o que muita gente busca. Ao contrário, a gente deve preocupar e estar sentado em construir mais escolas e não presídios, porque é a partir daí que a gente começa a conscientizar as pessoas e, acima de tudo, diminuir o índice de criminalidade que, proporcionalmente no Brasil, vem crescendo de forma assustadora. Quer dizer, o senhor endossa aí o coro dos especialistas que dizem que o nosso sistema prisional não recupera em absoluto aqueles que vão lá para dentro, né? Com certeza endosso e trago números concretos para dizer isso. O primeiro é o que a gente tem, o que a gente chama de cifra negra. Para que a população tenha uma noção, apenas 5% dos crimes praticados, essa é um índice que a gente chama de cifra negra, se tornam ações penais. 95% sequer não tornam ações penais, porque às vezes até a própria vítima ela não publiciza, ou seja, ela não comunica às autoridades aquele fato, né? Esse é um índice. E como se não bastasse o nosso sistema penal, o índice de reincidência dele é de 80%, 70%, 80%. Isso é assustador, né? Então outra questão que a gente tem que deixar bem claro, que o principal objetivo do nosso sistema é ressocializar, é trazer aquela pessoa de volta à sociedade, apta ao convívio, né? E em alguns casos que a gente, aqui fazendo uma analogia extrema, como você vai preparar uma pessoa para uma corrida mantendo ela sequer inabilitada a correr? Traduzindo, com um sistema falido do jeito que é muito difícil que ele recupere. Mas a gente tem alternativas que eu gostaria de deixar registrado aqui, que funcionam no Brasil. Uma delas é a PAC, que é uma associação de proteção e assistência ao condenado, onde o próprio preso, que é chamado de recuperando, que ele gere a forma de cumprir a pena através da responsabilidade, da autodisciplina. E esse método da APAC, o índice de reincidência é de apenas 8%, 9%. E em Belo Horizonte a APAC está funcionando também? Na Grande BH a gente tem a APAC, que é considerado referência em Minas Gerais, no Brasil, que é a cidade de Nova Lima, bem como Santa Luzia. Então é um método que funciona e funciona muito bem. Quem tiver um maior interesse em conhecer, em pesquisar, em difundir o método, cada vez mais está sendo difundido. Ele começou em 1972 lá em São Paulo e hoje está no Brasil inteiro. É só procurar conhecer a PAC de Nova Lima. Muito bem, muito bem. Nós conversamos aqui nesta manhã de feriado com o advogado criminalista e professor Marcelo Peixoto, a quem eu agradeço muito pelas informações e pela disposição de nos atender nesse feriadão. Marcelo, muito obrigada e um bom final de semana para você. Eu que agradeço, um bom final de semana para você e todos os seus ouvintes.